Olá, olha eu aqui de novo. Vou começar de um jeito diferente agora o vídeo. Vamos lá. Vamos falar na aula de hoje, a gente vai falar sobre cálculo de porcentagem no Excel, tá? Quem trabalha com Excel, invariavelmente tem que trabalhar praticamente todo dia com percentual. Então a gente vai ver aqui como que a gente trabalha com percentual no Excel. Então vamos lá para a nossa tela? Olá. Temos aqui a nossa tela, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, 5 casos de de percentual, tá? Então a gente vai, antes da gente ver os cálculos, como que a gente faz para calcular o percentual aqui, a gente vai ver formatação, tá? De percentual. Eu acho que é importante, embora a gente já tenha tido aula de formatação, tá? Vamos ver aqui de novo para ter certeza que você entendeu. Então, o que é o percentual? É alguma coisa... É um valor sobre 100%. Então, sempre vai dar um valor decimal, né? Se for maior que 100%, vai ser 1, alguma coisa. Se for menor que 100%, 0, alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? 0,95, ou seja, 95,32%, tá? Então, como que eu faço para formatar isso como percentual? Eu seleciono o que eu quero formatar, venho aqui, ó, escolho percentage aqui, tá? Ele já vai formatar aqui o padrão, tá? Com duas casas decimais. Se eu quiser menos casas decimais, eu venho aqui, ó, para mais casas decimais, tá? Eu venho aqui, ó, e adiciono, ó, tá? Mais casas decimais ou menos casas decimais, ó. Ele aparece os hashtags aqui por conta que não cabe na célula, tá? E a gente só aumenta aqui e já cabe aqui, tá? Tem essa forma, ou então a gente vem aqui, ó, no percentage aqui, que o atalho ele já cria aqui, também é a mesma coisa, para aumentar e diminuir a porcentagem. Ou então o atalho Ctrl 1 vai abrir a tela aqui, eu escolho aqui, ó, percentage, quantas casas decimais eu quero. Tá, o padrão geralmente são 2 casas decimais, tá? Mais que isso não é tão relevante assim, a não ser que você seja um cientista muito preciso, tá? Então, dessa forma que a gente vai configurar o percentual. Então vamos lá, como que a gente vai calcular o percentual? Então vamos lá, primeiro caso, ó, eu quero dar um desconto de 15%, o meu preço custa 2.500 euros, eu quero dar um desconto de 15%. Como que eu faço isso? Tá? Então, ó, eu começo aqui, ó, o igual, qual é o valor que eu quero calcular? É o valor de R$2.500, certo? Vezes 15%. Então, ó, vezes 15%. Isso aqui, ó, eu tô descobrindo quanto que vai ser o desconto que eu vou dar. Tá? Então, se eu multiplicar 2.500 vezes 15%, eu vou ter, ó, um valor de 375 euros, tá? Esse é o valor do desconto, porque eu estou calculando 15% de 2.500. Se eu quiser saber aqui, ó, o valor final, como que eu faço? Eu faço simplesmente isso aqui, ó. 100% não é 100 sobre 100 é 1, certo? Então, se eu fizer 100% menos 15%, certo? Que é o valor que eu vou dar, vai sobrar 85%, tá certo? Que é o meu valor final. Se 100% é o meu 2.500, 85% vai ser o valor do final do meu desconto se eu der um desconto de 15%, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, 1 menos os meus 15% lá, ó. Olha lá, esse é o valor final. Vamos fazer a conta aqui, ó. 2.500, certo? Ó, isso vezes 15%. Tá? Eu também posso escrever 15% assim, ó, tá? Se eu quiser escrever, não colocar na fórmula, dentro da célula e referenciar a fórmula, eu posso escrever assim, ó. Posso tanto escrever 15% assim, como eu posso escrever 15% assim, tá? 0,15. Nesse caso aqui eu vou colocar 15%, que fica mais fácil da gente ler, tá? Então 15%, se eu fizer aqui, ó, 2.500 menos os meus 15% aqui, ó, vai dar 21,25, ó, 21,25, bateu. Só não tá formatado aqui, tá, ó, vou colocar pra cá, tá? Mas vai dar o mesmo valor. Então,
Fechamos. Essa é a forma de eu dar o desconto. Então eu calculo 100% menos o desconto que eu quero dar. Tá certo? Agora, no nosso segundo caso aqui, ó, eu quero saber qual é quanto eu atingi do percentual da minha meta. Tá? Então lá, eu tenho um goal aqui, ó, uma meta de 1.250.000 de vendas e as minhas vendas totais foram de 875 mil. Quanto que representa 875 mil do meu goal, da minha meta? Como que eu faço isso? Toda vez que eu quiser saber quanto representa alguma coisa de um total, eu divido quanto eu quero saber, dividido pelo total que eu quero comparar. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Ó, igual, ó, o total aqui que eu vendi, dividido pelo número que eu quero comparar. Então, eu quero comparar com com o meu goal, com a minha meta, tá? Então, ó, divido um pelo outro, e ele vai dar aqui, ó, 0,7. Tá? Então, vamos formatar como percentual. Lembra aqui, ó, formatar como percentual, aumenta aqui as casas decimais. Tá? Então, se eu agora mudar aqui, ó, para 900, ó, já vai mudar para mim o percentual automaticamente, tá? 875, 1, 2, 3. Tá? Beleza. Esse é o nosso segundo caso. Terceiro caso, uma variação de venda. Então, eu quero saber qual é o percentual de crescimento de 2020 em relação a 2019. Tá certo? Então, olha, presta atenção no que a gente está falando aqui, ó. Excel é muito disso, a gente tem que prestar atenção no que a gente quer. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o percentual, ou seja, quanto representa a diferença de vendas de 2020 e 2019 em relação a 2019, ou seja, quanto que foi o crescimento de um ano para o outro. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar, primeiro, se eu quero saber a diferença, eu tenho que fazer um menos o outro, certo? 2020 menos 2019. Tá? E se eu quero saber o meu aumento em relação a 2019, é só eu dividir por 2019, tá certo? Então, vamos fazer isso na prática. Então, aqui, ó, primeiro eu preciso achar a diferença. Então, como que eu faço para achar a diferença? Certo? 2020 menos 2019. Clico aqui na célula, ele vai me dar o valor aqui. Tá? Ó, ele deu 375 mil, ou seja, eu vendi 375 mil euros a mais em 2020 do que eu vendi em 2019, tá? E aí eu quero saber quanto isso representa percentualmente em relação a 2019, tá certo? Porque eu quero saber o meu crescimento. Quando eu quero saber o quanto representa uma coisa de outra, eu quero o quanto representa dividido pelo que eu quero comparar, tá certo? Eu quero comparar com 2019, então eu pego a diferença e divido por 2019. É óbvio que deu erro, mas deu um erro proposital. Por quê? Tá dando 124 mil. Porque você lembra, a gente vai ter, logo mais a gente vai ver aí a gente vai ter aula de preferência de cálculos do Excel, tá? Então, como que o Excel faz? Primeiro ele faz uma operação de divisão, depois ele faz uma de multiplicação, subtração e soma. Tá? Essa é a ordem do Excel. Então aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está dividindo, ó, F12 dividido por F12, depois ele subtrai aqui o E12, tá? Então, aqui, ó, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele tá primeiro fazendo essa divisão aí de F12 por F12 e depois ele tá subtraindo o E12. Não é isso que a gente quer. Como que a gente faz para falar para o Excel qual é o cálculo que ele tem que fazer primeiro? A gente vai usar o parênteses. Então, o que eu quero que ele faça primeiro? Primeiro, eu quero que ele calcule a diferença entre os anos. Então, eu vou colocar, ó, a diferença entre parênteses. E depois eu faço a divisão pelo ano de 2019. Olha lá. Deu exatamente 43%, ou 42,86%. Tá vendo? Quando eu abro aqui o número de casas decimais, ele ajusta o número corretamente, né? Então, isso quer dizer que eu tive um aumento de 42% em relação às minhas vendas de 2019. Eu vendi 42% a mais em 2020 do que eu vendi em 2019. Tá?
Nosso quarto caso aí, ó, eu quero, por exemplo, eu quero fazer uma projeção de vendas de um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Então vamos lá, 2019 eu vendi, a minha meta era de 1.250.000 que eu tinha que vender, e para o ano de 2020 eu quero fazer uma projeção de 25% a mais. Como que eu faço esse cálculo, tá? Ó, ponho o igual. O que eu quero calcular? 1.250.000, certo? Vezes o quê? Vezes o meu percentual. Você concorda comigo que 100% é 100 sobre 100? Então é 1. Para ser maior do que 100%, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ser que seja um número maior do que 1. Certo? Se é um número maior do que 1, eu pego 1 e somo o percentual que eu quero adicionar. Nesse caso aqui, a minha projeção vai ser de 25%. Né? Então, como que eu faço isso? Eu somo, aqui ó, tem que colocar entre parênteses, lembra que aqui ó, ele vai fazer primeiro a soma, depois a multiplicação, tá? Então ele vai fazer a soma primeiro. O que ele vai somar? Ele vai somar o 1, que é o 100%, ou seja, eu estou aumentando o meu percentual. Se eu vou aumentar, eu tenho que ter no mínimo 100%. 100% mais do que eu quero aumentar. Então 1 mais 0,25, certo? Que é o que eu quero aumentar. Olha lá. Então, no ano de 2020, a minha projeção de venda é de 1.562.500 euros. Tá? Vamos fazer a prova aqui, ó. Eu pegar aqui, ó, 1.250, tá? Vou multiplicar aqui, ó, por 25%. 25% vezes o meu total aqui, ó. Deu 312.500. Se eu somar essas duas aqui, ó, tá aqui ó, embaixo, ó, tá? Dá 1.562.500, que é exatamente o valor que eu tenho aqui, ó, tá? 1.562.500. Então, nossa conta tá certinho. Então, toda vez que eu quiser aumentar um percentual, eu tenho que fazer 1 mais o percentual que eu quero aumentar. Por que 1? 100 dividido por 100 dá 1, mais o que eu quero aumentar. Então, vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui ficar móvel, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 25%, tá? Em vez de eu colocar aqui, ó, 1 mais 0,25, eu vou tirar esse 0,25 daqui e vou selecionar essa célula aqui. Por quê? Porque o meu percentual tá aqui dentro, tá? Então, olha lá, ó, deu exatamente o mesmo valor. Por quê? Porque aqui eu tenho 25%. Eu falo, Bruno, mas eu não quero mais 25%. Eu acho que eu vou vender menos, então eu vou colocar só 15% a mais, ó, digito 15% e ele vai calcular automático aqui para mim. Se eu colocar, ó, 0%, vai dar o quê? Exatamente o mesmo valor. O que é 0%? É sem aumento, tá? Se eu colocar, ó, menos 15%, ó, ele vai diminuir, tá? Então, vamos ver na prática aqui, ó, se eu quiser fazer uma redução, tá? Nesse caso aqui, eu estou aumentando 25%. Nesse caso aqui, eu estou diminuindo 15%. Por quê? Porque eu acho que em 2020 vão acontecer algumas coisas que eu vou ter que vender menos, eu vou vender menos na minha empresa, tá? Então, como que eu faço isso? Ó, se para adicionar um valor eu somei 25%, para tirar 25%, para tirar 15%, eu vou subtrair, certo? Então, ó, eu vou calcular o que? O meu percentual sobre o que? Sobre o meu valor de venda aqui, multiplicado por... Né? Se eu quero diminuir, é menos, certo? Então, quanto é 100%? É 1. Quanto que eu quero tirar do 100%? Eu quero tirar 15%. Olha lá, 1 menos 15%, tá? Olha lá, deu 1.062.500. Vamos fazer a prova aqui, ó. 1.250.000, eu vou fazer isso aqui vezes 15%, certo? Eu posso escrever tanto assim quanto assim, certo? Só que eu preciso que isso seja negativo, porque eu vou tirar, certo? Estou diminuindo o valor, então eu dou negativo aqui, ó. 187.500. Se eu somar os dois aqui agora, ó, deu 1 milhão. Vamos lá, 1.062.500, exatamente o valor que deu aqui. Então nossa conta tá certinho, tá?
Então, esses são os casos de porcentagem. 99,9% dos casos de porcentagem que você vai trabalhar ao longo da sua jornada no Excel aí vão estar agrupados entre um desses grupos, aí, desses 5 grupos, tá? Então, estuda bastante, pratica, porque isso aí vai ser bem útil aí na sua jornada quando você tiver que calcular os KPIs, né? Os índices de produtividade, indicador de alguma coisa, é sempre percentual, é sempre alguma coisa em relação a outra coisa. Tá? Então eu espero que você tenha curtido aí a aula, assista de novo se tiver alguma dúvida e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais!